Olá, meus queridos alunos do terceiro ano A, terceiro ano B e terceiro ano C. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Vamos iniciar agora a nossa aula de História. Sendo assim, é importante que vocês estejam com o livro didático e caderno de atividades para darmos início à nossa aula de hoje. Observem, crianças, na telinha. Acompanhem os slides de apresentação, vejam a agenda do dia. Para a sala, nós vamos iniciar com a revisão da aula passada, dos conhecimentos da aula passada. Livro, páginas 52 a 56 e correção no caderno de atividades, páginas 14 e 15. Para casa, leitura prévia do livro nas páginas 57, 58 e 60. Crianças, vamos iniciar com o conhecimento sobre o nascimento da cidade. Em sua opinião, como as cidades são formadas? Todas elas crescem e se desenvolvem do mesmo jeito? Com certeza não. Algumas cidades se desenvolvem mais rapidamente do que outras. As primeiras cidades da história da humanidade se desenvolveram há mais de 10 mil anos. Isso aconteceu quando pequenos grupos humanos se fixaram em uma região, ou seja, quando deixaram de ser nômades. Você pode perguntar assim, mas professora Andréa, o que são nômades? Nômades, naquela época, eram pessoas que não possuíam uma habitação fixa e viviam mudando de um lugar para outro. Então, exatamente, isso aconteceu quando pequenos grupos humanos se fixaram em uma região, ou seja, quando deixaram de ser nômades. Então, as cidades foram surgindo. Então, com o passar do tempo, foi possível formar um estoque de alimentos, estabelecer um comércio e organizar a divisão de trabalho em um mesmo espaço. Então, quando tudo isso foi estabelecido em um determinado espaço, comércio, habitação, alimentos, as pessoas deixaram de ser nômades e as cidades foram surgindo. Então, o desenvolvimento de uma cidade acontece de forma diferente de uma cidade para outra e nós iniciamos, as cidades foram iniciadas dessa forma. As cidades são diferentes. Existem cidades muito antigas e outras que se formaram há menos tempo. As cidades europeias, como Lisboa, em Portugal, vejam aí, meus queridos alunos, vejam a imagem do lado esquerdo, que está representando a cidade de Lisboa, em Portugal. As construções, vejam aí, as construções são bem antigas, já diferente das cidades norte-americanas, como Nova York, por exemplo, nos Estados Unidos. Nova York está representada pela imagem do lado direito. Então, percebam a diferença das construções, percebam a diferença das cidades. Lisboa possui uma construção, uma arquitetura mais antiga e Nova York possui uma arquitetura mais moderna. Vejam aí muitos prédios com arquiteturas bem modernas, bem desenvolvidas. Então, realmente, as cidades, elas são bem diferentes umas das outras. Então, temos aí, do lado esquerdo, a cidade, como eu mencionei, de Lisboa, em Portugal, e do lado direito, Nova York, nos Estados Unidos. Há pouco mais de 500 anos, quando os europeus chegaram à América, encontraram povos que viviam em aldeias ou cidades. Algumas delas ricas e organizadas, como Tenochtitlan, a atual cidade do México. Observem a primeira gravura de cima, é uma gravura de Grau George, retratando a cidade e o porto de Lisboa, cerca de 1600. Vejam aí, é uma figura antiga, nós podemos visualizar facilmente embarcações antigas, navios antigos. E embaixo, a figura abaixo, é uma vista aérea da cidade do México, antigamente chamada de Tenochtitlan.
É uma foto de 2017 com aparência realmente de uma cidade bem desenvolvida. A formação das cidades do Brasil. Nas terras que hoje formam o Brasil, os portugueses encontraram indígenas em aldeias, vivendo de modo diferente daquele que moviam os europeus. Observe, meus queridos alunos, a imagem embaixo, do lado esquerdo, um grupo de indígenas recebendo os portugueses chegando da Europa nas embarcações europeias. Então, as primeiras cidades do Brasil surgiram anos após a chegada dos portugueses. Inicialmente, essas cidades se localizavam próximo do litoral, depois começaram a se formar no interior do território. Então, as cidades do Brasil, elas surgiram sempre próximas, as primeiras cidades sempre foram próximas ao litoral. Observem aí na imagem, os portugueses, eles chegando aí nas embarcações, né? Então, vejam a imagem do lado direito, representando as aldeias indígenas de antigamente. Como os índios viviam, o tipo de habitação desses indígenas quando os portugueses chegaram em nosso país. Então, as primeiras vilas e cidades brasileiras se formaram no litoral. Por quê? Porque as mercadorias produzidas no Brasil partiam dos portos para serem vendidas na Europa. Pelos portos também chegavam as mercadorias vindas de Portugal. Então, é exatamente por isso que as primeiras cidades, crianças, do Brasil surgiram próximo ao litoral, devido ao fácil acesso para esse transporte de mercadorias. Então, e além de mercadorias, de pessoas também. Em locais estratégicos das vilas e cidades litorâneas, fortes eram construídos para facilitar a vigilância dos navios que ali chegavam e proteger a população. Nos slides mais à frente, vocês vão observar a imagem desse forte, que eram construídos em locais estratégicos exatamente para proteger essas embarcações que chegavam com muitas mercadorias muito caras, inclusive, de grande valor. Então, esses fortes, eles surgiram exatamente para proteger essas mercadorias, as pessoas, enfim. Continuando, observem aí a imagem. As primeiras cidades, de fato, crianças, desenvolveram-se na Mesopotâmia, mais especificamente em torno do rio Eufrates, em torno de 3.500 a.C. Estas cidades surgiram inicialmente como vilas e como aglomerados mais densamente habitados, como centros comerciais e militares de uma dada localização. Então, vejam aí a imagem do rio Eufrates, na Mesopotâmia. Então, de fato, as primeiras cidades do mundo desenvolveram-se na Mesopotâmia inicialmente. Observem agora, a primeira cidade organizada do Brasil foi São Vicente. Na verdade, foi a primeira vila, antes dela ser cidade, se tornar cidade, ela era uma vila. Vejam aí a imagem hoje da cidade de São Vicente, que foi a primeira vila criada, surgida no nosso país, localizada no litoral do sul de São Paulo. Ela foi fundada pelo militar português Martim Afonso de Souza em 22 de janeiro de 1532 e foi a capital dos paulistas por 177 anos. Observem agora, crianças, essas duas imagens. A imagem do lado esquerdo representa a cidade de Aquiraz e do lado direito nós temos aí o Beach Park, que pertence à cidade de Aquiraz. Mas por que eu trouxe essas imagens para vocês? Para que vocês tenham conhecimento que o município de Aquiraz, ele é conhecido como a primeira capital do estado do Ceará, localizado
localizado na região metropolitana de Fortaleza. Então, a cidade, que hoje apresenta uma população de mais de 80 mil habitantes, conforme os últimos dados do IBGE de 2019, ela é marcada pela riqueza arquitetônica. Então, Aquiraz, inclusive, fica aqui próximo de Fortaleza, é uma cidade vizinha à cidade do Eusébio, onde Eusébio também é aqui pertinho da cidade, da nossa cidade de Fortaleza. E o Porto das Dunas, né, onde fica aí o Beach Park, essa praia do Porto das Dunas, onde fica o Beach Park que nós conhecemos bem, está localizado exatamente na cidade de Aquiraz. Ou seja, essa praia do Porto das Dunas, onde fica o Beach Park, pertence à cidade de Aquiraz. Não pertence à cidade de Fortaleza, sim de Aquiraz, que foi a primeira capital do Ceará. Primeira capital do nosso estado do Ceará, Aquiraz. Continuando, observem aí, crianças, as duas imagens do lado esquerdo. A primeira imagem está aí sendo representada pelo nosso porto do Mucuripe, aqui de Fortaleza. Observem aí um navio, né, bem grande. O porto, na verdade, é um lugar na costa ou na margem de um rio, onde podem ocorrer o embarque e o desembarque de pessoas e mercadorias. Observem também o forte. Vejam que nós comentamos no slide anterior sobre o forte. É uma edificação construída com a intenção de defesa. Observem um muro bem alto, bem com um canhão. Na época, esse objeto aí era chamado de canhão, que durante os ataques indígenas, ataques de estrangeiros, eles utilizavam esse canhão para lançar bombas. Então, por isso, a construção dos fortes era realmente necessário como proteção, mesmo como defesa. As cidades brasileiras que são mais antigas que Lisboa, em Portugal, essa frase é verdadeira ou falsa? Com certeza, essa frase é falsa. As cidades brasileiras começaram a se formar somente, crianças, após a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. E Lisboa é uma cidade muito antiga, bem mais antiga do que as nossas cidades brasileiras. Os europeus alcançavam o território brasileiro por meio de navios. Era um transporte mais utilizado antigamente de pessoas e mercadorias. Então, observem a imagem dos portugueses chegando ao nosso país, ao nosso Brasil, por meio exatamente de navios. Observem as vestimentas deles diferenciadas, conforme a cultura deles, conforme aquela época também, os soldados com fortes e grandes armaduras. Então, realmente era tudo bem diferenciado naquela época. Vejam agora essas duas imagens. A primeira imagem do lado esquerdo está sendo representada pela vila de São Vicente, que foi a primeira vila a ser criada em nosso país. Então, as primeiras vilas e cidades brasileiras ficavam no litoral, para facilitar o comércio de mercadorias, exatamente o que eu expliquei para vocês anteriormente. Por isso que as cidades brasileiras, as primeiras cidades, vilas e cidades brasileiras, elas surgiram próximo ao litoral, justamente por isso, para facilitar o comércio de mercadorias. Então, as duas vilas mais antigas do Brasil colônia, são São Vicente, que surgiu em 1532, que é exatamente representado por essa imagem do lado esquerdo, e Porto Seguro, em 1535, representada por essa imagem do lado direito. Vejam aí os indígenas com os jesuítas, próximo também ao litoral. São Vicente foi a primeira vila do país, fundada em 22 de janeiro de 1532, por Martim Afonso de Souza.
se tornando a primeira cidade e a mais antiga do Brasil. Vejam agora a cidade hoje de São Vicente, nos dias atuais, bem diferente de quando era uma vila, né? Está bem desenvolvida, bem maior, inclusive, e também é uma cidade litorânea. Crianças, agora vamos para a correção do caderno de atividades, das páginas 14 e 15, referente à atividade de casa da aula passada. Mas antes de iniciar de fato a correção, quero apresentar para vocês a seguinte informação. Vejam aí as imagens. É a imagem de um lampião, é um tipo de lanterna candeeiro, que é um objeto destinado à iluminação, muito utilizado antigamente, geralmente constituído por uma armação de metal, embora pudesse ser de outro material, como cerâmica, com um anteparo transparente, geralmente de vidro, para proteger a fonte de luz, que pode ser uma vela, uma chama abastecida por um combustível. Esse combustível pode ser querosene ou gás, por exemplo. Então, vejam aí o tipo de luminária utilizada antigamente, bem diferente de hoje, os postes, né, com energia elétrica. Continuando, o desenvolvimento das cidades brasileiras. Primeira questão, a cidade de São Paulo foi fundada no século XVI. Leia o texto sobre as mudanças que ocorreram na cidade ao longo do tempo e responda as questões. A iluminação em São Paulo. Os anos foram passando e já estamos no século XXI. Muitas coisas aconteceram desde a fundação da cidade de São Paulo. As vielas e becos transformaram-se em ruas e avenidas, as antigas casas de taipa de pilão em edifícios, o lampião a gás em iluminação de vapor de sódio. Em 1830, foi estabelecido o uso de lampiões públicos de azeite na iluminação das ruas. Na época, a vida social começou a se agitar e, com a iluminação, foi possível as pessoas marcarem encontros na cidade. Sendo assim, vamos para as respostas. Letra A. Por que o uso de lampiões públicos mudou a vida dos habitantes da cidade de São Paulo a partir de 1830? Resposta: porque os lampiões iluminavam as ruas e os habitantes passaram a fazer atividades e se encontrar no período noturno. Então, por isso que ocorreu essa mudança na vida dos habitantes, porque com a iluminação era possível as pessoas se encontrarem nas praças, nas ruas, também no período noturno. Letra B. Classifica as alternativas que apresentam características da cidade de São Paulo. Pinte de azul as características da cidade de São Paulo antigamente e de verde as características atuais. Vejamos aí as seguintes características: bondes, automóveis, ruas e avenidas, vielas e becos, casas de taipa de pilão, potes de rede elétrica, lampiões a gás, edifícios. Então, devemos pintar o quadrinho de azul, representando as características de São Paulo no tempo de antigamente, e de verde as características atuais. Vamos para a resposta das características de antigamente na cor azul. Então, vocês vão pintar os quadrinhos na cor azul, representando as seguintes características de São Paulo de antigamente. São elas: bondes, vielas e becos, casas de taipa e pilão, lampiões a gás. E na cor verde, representando as características atuais de São Paulo, são automóveis, ruas e avenidas, postes de rede elétrica e edifícios. Segunda questão, a formação das cidades do Brasil. Escreva as palavras que correspondem às definições abaixo. Letra A. Casa do Poder Legislativo, que elabora as leis e da fiscalização das ações do Poder Executivo, que administra o município. Resposta: Câmara Municipal. Muito bem.
Letra B. Coluna de pedra erguida em praça pública, onde os criminosos eram exibidos e castigados. Resposta: Pelourinho. E letra C. Casa do Poder Executivo Administrativo de um município e onde trabalham o prefeito e seus funcionários. Resposta: Prefeitura. Repetindo as respostas. Letra A, Câmara Municipal. Letra B, Pelourinho. E letra C, Prefeitura. Terceira questão. Complete as frases com as palavras e a expressão do quadro. As palavras são cidades, Câmara Municipal, povoado, vila e prefeitura. Letra A. Antigamente, um pequeno núcleo de habitantes era chamado de... Resposta: povoado. Depois, com o aumento da população e a criação de estabelecimentos comerciais e de serviços, ele se tornava uma vila. Letra B. As cidades tinham uma população maior que as vilas, além das diversas atividades econômicas. Uma das principais características das cidades era ter o centro de poder administrativo e político, ou seja, a prefeitura e a Câmara Municipal. E encerramos por aqui a nossa aula de hoje. Foi um grande prazer estar aqui com todos vocês. Sempre é um grande prazer, sempre é maravilhoso. Muito obrigada pela participação de todos. Não esqueçam de realizar atividades de casa. Desejo a vocês bons estudos, boa semana, um grande abraço, um grande beijo e até a próxima aula, crianças.